1. Descobriu o aço de alta velocidade, que melhorou o desempenho de ferramentas de corte de metal e garantiu sua fama como inventor. 2. Introduziu métodos sistemáticos que conduziram a uma visão integrada da administração da produção. Administração sistemática versus administração científica. Segundo Coutro, a administração sistemática era difusa e utilitária, pois aplicava uma série de medidas isoladas que não se somavam a um todo maior. Já a administração científica era detalhista, mas era associada a uma visão de todo abrangente. O Shop Management é o seu primeiro e extenso trabalho de relatório, considerado sua obra primeira. Nele, Taylor expõe seus métodos sistematizados e seus estudos sobre tempos e movimentos nas linhas de produção fabris. De acordo com Rain, a administração científica de Taylor constituiu-se em 4 princípios: substituição dos métodos empíricos e dos improvisos, substituição dos métodos empíricos e dos improvisos e dos fazeres práticos da experiência por métodos científicos e sistematizados, sistematização da produção, metodização da produção, substituição dos métodos empíricos, dos improvisos e dos fazeres práticos da experiência por métodos científicos e sistematizados. Selecionar, treinar e desenvolver cientificamente cada empregado, em vez de deixar que eles treinem a si mesmos. Fornecer instruções detalhadas e supervisão no desempenho da tarefa do trabalhador. Dividir o trabalho quase igualmente entre gestores e trabalhadores. Isso possibilita que os gestores apliquem os princípios científicos de gestão para o planejamento do trabalho e que os trabalhadores realmente executem as tarefas. O termo científico decorre da argumentação da parte de Taylor sobre as bases principiológicas da administração. Segundo Alex Coutro, citando Rain, tais princípios tinham como fundamentos a substituição do trabalho empírico por métodos científicos, a regra de ouro. Sai o improvismo e o amadorismo, entra o profissionalismo e a sistematização da tarefa. Regra de ouro, regra fundamental, regra principal, regra de ouro, regra de capital, de ouro. É a regra de ouro do capital. A substituição do trabalho empírico por métodos científicos, regra de ouro. A seleção científica, treinamento dos operários, uma divisão igualitária do trabalho entre gestores e trabalhadores. Percebam só, seleção científica do trabalhador. Isso tem que ver com métodos de recrutamento e de seleção de profissionais. Inovação taylorista, que legal! Vamos conhecer por detalhe e detalhadamente o mercado de trabalho para acertarmos na contratação do trabalhador. Por quê? Porque alta rotatividade implica aumento de custos na produção. Custos de produção. Substituição do trabalho empírico por métodos científicos, regra de ouro.
é a sistematização da tarefa, a seleção científica do trabalhador. Precisamos de um operário para fazer isso. Pelo método científico da seleção científica, acertaremos na contratação. O treinamento dos operários e uma divisão igualitária do trabalho entre gestores e trabalhadores. Taylor e os seguidores de sua teoria propugnavam uma revolução completa na atitude mental dos trabalhadores. A propósito do aspecto revolucionário do Taylorismo, revolucionário é, inclusive, o aspecto configurativo estético do seu livro, Princípios da Administração Científica, segundo Alex Coutro, citando Hartley. Simplicidade da abordagem na escrita, as anedotas coloridas e a insistência de que os detalhes de gerenciamento de fábrica eram aplicáveis a outras atividades. É a administração científica podendo ser utilizada em todas as organizações, inclusive nas organizações públicas. Para a época da transição do século XIX para o século XX. Estamos falando da revolução no que pertine à tarefa. Falaremos sobre a administração pública dentro das concepções weberianas de Max Weber, teoria da burocracia. Mas percebemos aqui que o método científico de Taylor poderia ser aplicado a qualquer organização. Cabe aqui citar Alex Coutro. Em se tratando do legado de Taylor para as mudanças nas organizações durante o curso do percurso do tempo, devemos a Taylor e a seus associados um plano de mudanças que veio a ocorrer na maioria das organizações industriais ao longo das décadas que se seguiram. Teóricos da gestão administrativa apresentam uma estrutura para a organização que contempla clara delimitação de autoridade, responsabilidade, separação entre planejamento e operações, esquemas de incentivo para os trabalhadores, gestão por exceção, especialização de tarefas. Dentro da administração pública, o Taylorismo sempre foi muito praticado nas organizações militares. Racionalização da tarefa, sistematização da tarefa, o trabalhador muito e extremamente disciplinado. Tarefa feita sem erro. Após a morte de Taylor, em 1915, o que ocorreu foi a expansão rápida Após a morte de Taylor, em 1915, o que ocorreu foi a expansão rápida por todos os Estados Unidos de características de seu sistema de administração, e não a aplicação sistemática de seu método em sua completude. Encontram-se traços nítidos da administração científica, por exemplo, na obra de Charles Eugene Bodex, conhecida como The Bodex System, entre outras tantas. O princípio de utilizar o salário de incentivo para alcançar uma redução de custos imediatos à custa dos trabalhadores, além de esforços para explorar o estudo de tempos e movimentos, isso com grandes variações na prática. Então percebemos que as teses de Taylor foram adaptadas em diversas organizações nos Estados Unidos da América e em muitas teorias.